Estamos de volta com o Código Aberto, a gente vai encerrar a nossa conversa dessa semana. A gente está num assunto que é delicado muitas vezes falar, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando que é delicado e tudo mais e tal, mas a gente percebe que essa ausência de naturalidade também é que às vezes traz dificuldade para o assunto, né? Porque a gente tem uma sociedade que se diz muito, que é muito progressista, alguma coisa assim e tal, mas ainda assim a gente ouve falar sobre sexualidade e rapidamente os assuntos sobre sexualidade eles são colocados em caixas, são batidos com rótulos disso ou daquilo, que mostra essa nossa dificuldade de conversar, de dialogar sobre sexualidade. A gente vai terminar a nossa conversa aqui, mas antes assiste o vídeo do ponto de referência e a gente já volta para cá para continuar nossas considerações. Talvez uma das mais importantes fases da vida seja o casamento e os desafios e bênçãos que vêm com ele. Entre as bênçãos está o dom da sexualidade. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não é contra o sexo, mas sim os malefícios que seu uso errado podem acarretar. O livro de Cantares, por exemplo, é um poema de amor entre a jovem Sulamita e provavelmente o rei Salomão. A sexualidade e o corpo humano não são maus, segundo a Bíblia. Pelo contrário, fazem parte da obra de Deus e são fonte de bênçãos. Assim como o amor físico conjugal não é motivo de constrangimento ou tabus. Cantares mostra um casal que tem, antes de mais nada, um sentimento de amizade e cumplicidade um com o outro e se tornam cônjuges. Com isso, desfrutam também dos prazeres desse amor, com atração e prazer físico e emocional. A intimidade natural do amor romântico é um dom do Criador. Mas o amor verdadeiro não é natural ao ser humano, e sim um dom do Espírito. Somente pela graça de Deus podemos desenvolver esse amor pelo nosso próximo, cônjuge e pela obra do Senhor. Uma relação de amor deve-se ter admiração mútua e equilíbrio, assim como vemos nos versos de Cantares. O amor não é forçado, mas vem de forma natural, e nele não existe manipulação. A entrega de coração é feita de forma voluntária em Cantares. Meu amado é meu e eu sou dele. Assim como foi na criação, no Éden. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não apenas dois corpos, mas dois corações unidos em uma só carne, se conectando da forma mais profunda que dois seres podem se conhecer. Este é o maior presente de Deus e por isso, para que seja bênção, ele deve ser aberto no matrimônio, onde essa união se dá em verdade, espírito e propósito. A pureza sexual até o casamento, embora fora de moda, faz parte do plano de Deus, não para nos restringir dos prazeres do sexo, mas para nos proteger das dores e traumas que a entrega de uma relação tão íntima pode causar psicologicamente e emocionalmente. Deus quer que tenhamos uma relação plena, sem sombras, dores e traumas do passado influenciando o nosso presente. Tão especial é essa união que é comparada ao relacionamento entre Cristo e a Igreja. O homem reflete a imagem de Deus, mas a união em uma só carne reflete de maneira especial a divindade. Tudo que deturpa e destrói a imagem de Deus é obra do inimigo. Ele usa o sexo, bênção de Deus e símbolo do amor puro para deturpar o caráter do Pai. Lembre-se de que você e seu corpo pertencem a Deus, assim como a sexualidade, para serem usadas de acordo com o plano divino. A boa nova é que em seu amor infinito Ele perdoa e esquece de qualquer coisa que tenhamos feito, não importa o que. Ele te lava, te purifica e te torna mais alvo que a neve. Que a paz seja convosco. Voltando para cá, mais uma vez, obrigado pessoal do Ponto de Referência por nos ajudar a sumarizar um pouquinho daquilo que a gente está estudando durante a semana. E agora a gente vai para a música com o Henrique, que escolheu... Eu escolhi a música Amado hoje para cantar aqui. É uma música que fala sobre... a gente se identifica muito com os heróis, né? Mas eu gosto de pensar nos vilões da história bíblica, né? Que a gente conhece e... que as pessoas que estão familiarizadas, né, com o texto conhecem, e perceber que eles também, esses vilões sou eu também, né? Então eu faço um paralelo aí da minha vida com esses vilões e algo acima disso também, né? Então é isso. Beleza. Vamos lá.
Sou quem na ceia estava ali sentado com meu pão molhado, teve o pé lavado e nunca se limpou. Sou galho torto em um tronco errado, pronto a ser queimado, pois já foi podado e não frutificou. Eu sou aquele já sentenciado, mas fui libertado quando inocente o povo condenou. E sou o povo que trocou de lado, tendo-te saudade, agora revoltado te crucificou. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, amado. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, amado. Sou um bandido, sou um corrompido, escravo da libido, louco pervertido que hoje já pecou. Indiferente, matador de gente, sou um falso crente que ouviu a serpente e do fruto tomou. Sou egoísta, frio e calculista, e a perder de vista se vai essa lista do vilão que eu sou. Mas hoje esqueço de cada tropeço, pois foi pago o preço. Sei que não mereço, mas você me amou. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, amado. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, amado. E eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, 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 amado. Que lindo. Eu lembro que uma vez, a vez que eu ouvi essa música, que foi ali pelos corredores, eu me lembro que, eu não sei se ela fazia muito tempo que você já tinha, não sei. Eu acho que devia ter sido na época que eu Eu acho que foi na época, porque eu lembro que você falou da música explicando a música, e eu lembro que você parava, cantava, é muito legal, né? Eu acho muito legal ouvir o compositor cantando e apaixonado pela música que acabou de sair, mesmo, né? Eu lembro que era recém, fiquei empolgado, né? Cara, e foi muito legal, e mais uma vez foi muito legal ouvir. Poxa, fico feliz. Muito lindo. E a certeza, Obrigado. né? Maravilhosa. E assim, o bigode dele traz um respeito, né? Mas a Essa é a qualidade intenção. dessa música, meu amigo, maravilhosa. É maravilhoso. Maravilhoso. E essa certeza bonita, né? E eu acho bacana isso da gente... A gente tem um pouquinho... A gente tem muito mais de vilão do que de herói, né? Mas a gente é amado e aí o amor dele cobre uma multidão de pecados, né? Eu estava pensando num público que tem a ver com esse nosso conteúdo e com essa música, porque os pecados sexuais, muitas vezes, eles causam cicatrizes muito profundas. E, cara, pode ser que tenha não, existe uma porrada de gente, cara, que não consegue se perdoar devido a pecados sexuais. E essa ferida é muito profunda. E a gente está falando aqui de um ideal, mas que a gente precisa lembrar que existe um Deus que nos ama e que nos perdoa. Então, indicar essas pessoas que, para que elas vivam o luto, para que elas passem por cima desse trauma, para que elas voltem a amar, para que elas voltem a ter uma vida leve. Então, a gente precisa centralizar também os erros sexuais, entendendo que existe um Deus que perdoa, né? E, cara, isso é muito forte. Isso é Que a gente muito segue sendo real. amado, né?
Exatamente. A gente terminou no nosso bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão da intimidade e aí o pastor Felipe puxou lá o texto de Gênesis capítulo 2, onde fala então que o homem e a mulher tornam-se uma só carne. E você falar alguma coisa a respeito desse texto relacionado à intimidade? Sim, eu quero ler também o 25, que eu não li, que é Gênesis 2, 25, que é o último verso desse capítulo, que diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Sabe, a Bíblia, ela não tem textos descartáveis. Tudo que está na Bíblia tem alguma coisa que nos ensina. E aqui Deus está falando sobre a intimidade do homem e da mulher naquele momento, né? Deus criou seres íntimos e Deus criou o casamento para que seja o ápice da intimidade entre duas pessoas. E na nossa sociedade, quando a gente pensa em intimidade, a gente já liga com relação sexual, mas a intimidade, ela vai muito além da relação sexual, ou ela antecede a relação sexual entre homem e mulher. Como você falou, hoje a gente está numa sociedade que não precisa dessa intimidade, mas que o ideal de Deus é que haja uma intimidade emocional no casal, e essa intimidade emocional vai causar as outras intimidades. Eu acho fantástico quando, por exemplo, está acontecendo alguma coisa assim, está eu e minha esposa, está acontecendo, e a gente se olha, e no olhar a gente já sabe tudo que um está falando para o outro, né? E essa intimidade emocional é muito importante e ela é essencial e é plano de Deus para as pessoas. Agora, essa intimidade ela não pode ser aberta para muitos, porque senão deixa de ser intimidade, né? É por isso que a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim, né? Digno de honra seja o matrimônio, né? E o leito conjugal conservado sem mácula, né? Porque Deus há de julgar os impuros, né, e os adúlteros. Então, aquele texto é tão interessante, porque quando você o entende dentro do contexto, dentro daquilo que o autor de Hebreus estava querendo dizer, ele estava tentando explicar que quando Deus criou o matrimônio, ele criou o matrimônio para que fosse um bem imensurável para a humanidade. Era para a humanidade, dentro do matrimônio, desfrutar de tamanha intimidade que trouxesse não apenas benefícios, né, na sexualidade, mas que trouxesse benefícios para todas as áreas do ser. Então, dentro do casamento, é para o ser humano, né, com a ajuda de Deus, é claro, desfrutar da mais profunda intimidade. Isso traz unidade, isso traz companheirismo, né, isso traz, enfim, muitos e muitos benefícios. Quando o pastor comentou sobre Adão e Eva, a intimidade que os dois tinham era tão grande que quando você vai para Gênesis capítulo 5, por exemplo, verso 1 e 2, que vai falar ali, mais uma vez, Moisés falando da criação do homem e da mulher, no verso 2 ele vai falar assim, que Deus ele cria homem e mulher, os abençoa e lhes chama pelo nome de Adão. Então, ambos eram chamados de Adão, por quê? Porque eles eram uma só carne, não havia diferenças entre eles. Então, quando Deus ele criou o matrimônio exatamente para isso. Você vai estar com alguém que é semelhante a você e vai chegar um momento do relacionamento de vocês que só com o olhar vocês já vão entender o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês precisam dizer, o que é que vocês precisam fazer. Eu queria levantar um outro ponto aqui dessa questão da sexualidade, porque assim, existem muitos argumentos para que a pessoa fique dentro do plano de Deus. Talvez o que eu mais gosto está aqui em 1 Coríntios 5, ou melhor, 6, no versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Muitas pessoas usam esse texto para falar de saúde, de alimentação. A gente tem que cuidar da saúde, tem que se alimentar bem. Mas o contexto ali não é alimentação, não. Se você olhar um pouquinho antes, no versículo 18, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aí ele diz, acaso não sabem vocês? Ou seja, quando a gente fica dentro do plano de Deus para a nossa sexualidade, nós estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. E para mim esse é o maior argumento de você se manter dentro do plano de Deus, porque o grande propósito da criação de Deus, ou do homem ser criado por Deus, é glorificar o nome dele. E todos os cristãos deveriam se preocupar em tornar o nome de Deus glorificado através da sua vida. Então os jovens que estão nos ouvindo, os solteiros e tal, você quer um motivo para você ser fiel nessa área sexual? Quando você é fiel, você glorifica a Deus com seu corpo. Inédito para mim.
Usar esse texto assim, inédito. É que é o contexto dele, né? É o verdadeiro Exato, pra mim, usava contexto esse dele. texto para comer verdura e legume. Pastor, e eu É acho importante comer verdura e legume, Não, mas sem aqui não dúvida. é nisso. Um outro ponto que eu acho que evidencia os benefícios disso é que hoje é muito fácil a gente perceber que a saúde física, mental e espiritual está interligada. Cara, se você não tem uma saúde física, se você está doente, é natural que os outros dois pontos, e assim eles são interligados. E quando a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre um ponto que ou melhora ou piora esses 3 pontos juntos. Então, mais uma evidência de que a gente precisa ter atenção a esse ponto, que não é simplesmente com quem naquele momento tem à disposição, que existe todo um laço, um vínculo maior proposto por Cristo. Pode falar. Quando o pastor Tiago começou, ele trouxe também a questão do tabu, né? Que a gente não conversa sobre isso. Mas é muito importante que a gente converse, porque quando a gente não fala sobre o que é certo, a gente não sabe o que é errado. E aí as crianças, algumas crianças sofrem abuso, são abusadas e elas não sabem que aquilo ali é errado. Então, pais, escola, como muitas vezes acontece, o abuso acontece dentro de casa, às vezes é importante que a escola tenha esse papel também de ensinar isso para a igreja, com certeza, ensinar isso para as crianças também. E o pensar sobre isso, algumas coisas acho que a gente pode deixar bem claras, é que o que a gente está falando aqui é de algo que foi pensado por Deus. A gente está falando de uma vida sexual, de sexualidade pensada como sendo algo criado por Deus para trazer essa intimidade, como sendo uma celebração de uma outra intimidade anterior, que é a intimidade sexual, como sendo a celebração dessa intimidade emocional. E uma coisa que eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo a gente tem um movimento muito grande por aí, em rede social, e um movimento falando sobre virgindade, sobre ser virgem, e às vezes você vai na igreja e fala, olha, tem que se manter casto e ser virgem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na Bíblia, o negócio de Deus não é virgindade. Deus não espera que você seja virgem. Deus espera que você seja puro. E pureza antecede a virgindade. E pureza, tem gente que é virgem, mas já não é mais puro. E pureza é algo que está para além do perder a virgindade. Depois deixou de ser virgem, mas precisa continuar sendo puro. Casamento não é um lugar de gente virgem, mas é um lugar de gente puro. Então a pureza, ela é maior, e a bênção é o seguinte, que quem não é mais virgem, quem talvez perdeu a virgindade, talvez em alguma vida sexual, talvez fora daquilo que Deus havia pensado, ainda assim a pureza pode ser reconquistada, porque a pureza é Deus que me contamina com a pureza dele. É Deus quem traz a pureza dele para mim depois que ele me dá o seu perdão. Então, para você que precisa recomeçar uma experiência sexual, recomeçar na sua vida, na sua sexualidade, fica esse caminho. Buscar o perdão de Deus, mas buscar também para que Ele te dê pureza de pensamentos, de mãos, de intenções e relações puras também. Que Deus te abençoe. A gente volta na semana que vem, continuando as nossas conversas sobre família aqui no Código Aberto.